tarde, bem-vindos aos Donos da Bola. Boa tarde, Sérgio Boas. Boa tarde, Cris. Eu tô alegre porque hoje vai dar na tela da Band Pânico 2. É bom mesmo, a Priota vai sentir medo, hein? Prepara, depois vai ter que dormir de luz acesa. Mas o que não tem pânico, não tem mesmo, é a reapresentação de Grêmio Internacional. Hoje à tarde, os dois times que se apresentam para um ano cheio de competições, Boas. São 4 competições importantíssimas que, claro, ambos querem levar todas. Por enquanto, os reforços estão dando pânico, hein? Já vamos falar sobre isso e você pode mandar a sua mensagem, aliás, deve colar aqui na nossa resenha. Mande seu vídeo para o nosso WhatsApp 51 99224 1220. E falando em reapresentação, falando em reforços, tem gente nova chegando lá dos lados da arena. E quem traz as informações dos reforços do Grêmio é Gabriel Correia. Já ia te chamar de Matheus, é Gabriel Correia. Tá tudo certo, tudo bem, Cris? São parecidos, né? Sim, um pouquinho, viu, Boas? Só um pouquinho, sim. Mas seguinte, tem reforço chegando no Grêmio. Trata-se do volante Rômulo, acabou de ser anunciado pelo Tricolor. A gente vê a imagem no perfil oficial do Twitter do Grêmio. O Rômulo fica até o final de 2019, empréstimo de 1 ano com a equipe do Grêmio. E ele já falou sobre esse seu ano de 2019 e a projeção de ganhar títulos com o Grêmio. Fala galera, aqui é o Rômulo, tô chegando aqui agora no Grêmio e trabalhar, buscar meu espaço, buscar conquistar mais títulos que esse time merece e com fé em Deus tá conquistando as grandes coisas aqui dentro. Confiante está o Rômulo, ele que chega para ser e brigar para ser volante titular na equipe do técnico Renato. Quem desembarcou hoje em Porto Alegre também, Cris, foi o goleiro, o novo goleiro do Grêmio, Júlio César. Ele que teve sua última temporada pela equipe do Fluminense, chega como reforço do tricolor após a saída do goleiro Marcelo Groy. Desembarcou em Porto Alegre hoje pela manhã e falou sobre a sua expectativa. 2 reforços do Grêmio já na reapresentação de hoje do Grêmio, hoje à tarde aqui em Porto Alegre. Cris. A sensação é ótima, né? Chegar em um time vencedor. Sonora, né, do Júlio César, que desembarcou hoje pela manhã em Porto Alegre. Podemos rodar? A sensação é ótima, né? Chegar em um time vencedor e batalhar junto, né? Com o mesmo objetivo, o mesmo intuito de alcançar títulos, que é o que o Grêmio sempre busca. Como é que ficou sabendo, Júlio César, que estava negociando com o Grêmio? Falou com o Renato, que é um cara que sempre indica jogadores. Como é que foi essa negociação toda? Bom, quem tratou na verdade foi meu pai, né? Junto com alguns amigos também que trataram junto com ele. Não falei ainda diretamente com ele, mas estou muito feliz, estou muito satisfeito de estar aqui. Acho que é um grande desafio em um grandíssimo clube. Espero fazer um grande trabalho aqui e conquistar títulos junto com todo o clube. A sua chegada logo após a saída de Marcelo Groy aumenta um pouquinho a pressão para você? O Marcelo teve uma grande passagem aqui, foi ídolo, né? Acho que tem todo o mérito. É um cara que passou longos anos aqui e saiu de uma forma muito bacana. E eu espero começar a construir a minha história, né? Acho que parabenizar ele pela grandíssima história, muitos títulos. E eu começo a trilhar, né? Com muito trabalho, com muita dedicação para alcançar as minhas vitórias também. Rômulo e Júlio César, Sérgio Boas, era o que a torcida esperava? Parece que não, mas é o que o Grêmio precisa para essa temporada de 2019? Eu vou começar pelo Rômulo, jogador que no Vasco da Gama deu uma resposta muito boa. Eu gosto do futebol do Rômulo. Depois ele foi para o Spartak Moscou, no Flamengo não foi bem. O Flamengo foi buscá-lo lá do Spartak, ele não deu uma resposta adequada, mas não impede que ele se recupere aqui. Claro. Ele é um bom jogador e o Júlio César é uma reposição do momento. Ele fez um bom campeonato brasileiro, é um goleiro alto, 1,93 m, tem uma saída de gol muito boa e era o que estava disponível no mercado. Você não pode, por exemplo, gastar 6 milhões num goleiro, como queria o Ceará com o Everson. Então, era o que tinha e nada impede, o Marcelo espetacular, mas como disse o Júlio César, ele teve a história, o Marcelo teve uma história brilhante aqui no Grêmio, nada impede que o Júlio César também não construa uma história legal. Então, eu acho que foram contratações que podem dar bom resultado. A gente brincou no pânico, mas é o que tem no mercado, né? Tu falaste aqui no programa já que para ti o titular é Paulo Vitor. É o Paulo Vitor. Vitor. Né? Tu não mudou a tua opinião a respeito disso. É uma hierarquia e um critério justo, né? Critério justo. A menos que nos treinamentos
o Júlio César consiga provar o contrário. É claro que vai ser uma disputa equilibrada. Tá certo. Que bom para o técnico Renato, né? Mas eu quero saber a opinião da turma do Toque de Bola, que está lá, Daniel Oliveira. Oi, Daniel. Olá, Cris Bart. Um beijo para você, grande Sérgio Boas, um abraço. Hoje com o Maurício Andrade, diretor executivo, nosso convidado aqui do Toque de Bola. Hoje, começando então sobre essa questão do Grêmio, a chegada do Júlio César indica briga pela posição ou apenas um jogador que estará no banco de reservas com o Paulo Vitor sendo titular, em Paulete? Olha, eu acredito que o Renato, pela sua capacidade de gestão de grupo, vai fazer o que todos esperamos, ele vai botar o Paulo Vitor de titular. Mas eu creio que a torcida do Grêmio vai querer o Júlio César como titular. Seja como for... chegaria a esse ponto? Porque ela quer o Groy, ela não quer o Paulo Vitor. E essa transferência de ideal sempre acontece quando tu contratas alguém, tu queres ver o cara jogando. Eu discordo do Paulete porque eu vejo essa pressão de ser o substituto do Groy em cima do Júlio César. A pressão nas redes sociais dos torcedores, mas eu quero o Groy, em cima do Júlio César. O Paulo Vitor o torcedor já conhece. E o novembro do Paulo Vitor, quando ele foi titular na lesão do Marcelo Groy, foi muito positivo. Ele sofreu poucos gols, o Grêmio perdeu só uma vez, que foi justamente numa derrota fora de casa. Então acho que o Grêmio tem essa capacidade sim, o Paulo Vitor começa o ano como titular, fato que foi até confirmado pelo Renato. O Renato já pelo menos deu essa garantia aí, Claudião. O futebol, ele exige que as coisas sejam feitas de uma forma muito simples. E a simplicidade de uma atitude como essa de um gestor de elenco, de um gestor de pessoas, de valorizar o que tem em casa, esse é o primeiro passo, é o primeiro ato para ter sucesso. Sem dúvida. Agora, Daniel, oi. Esse rapaz é muito parecido com o lateral esquerdo que jogou no Internacional, mas muito parecido. Por que será, não é, Boas? Olha, o Jorge Andrade era um grande amigo que eu fiz, um cara muito gente fina. Daniel, eu entendo e coloco aí para vocês que agora vai existir um equilíbrio na disputa pela posição. Antes não havia equilíbrio. Talvez por isso possa rolar uma disputa, Maurício? Eu acredito que a gente vai ter a disputa sim, mas, bem como o Claudião colocou, por uma questão de conhecimento de grupo e de entendimento e respeito das relações que já estão estabelecidas ali dentro, o Grêmio deve iniciar, ao menos, aí, com o Paulo Vitor, sem dúvida. Eu estou contigo, Serginho. Eu acho que esse equilíbrio, né, em relação a titular e reserva, que era o que o Grêmio não tinha. Aliás, era muito difícil o Grêmio contratar no mercado um outro Marcelo Groy, né? Acho que isso realmente torna uma boa briga em relação à titularidade do gol. O Renato abre a temporada com o Paulo Vitor. Agora, se o Paulo Vitor não se ajudar, certamente perderá espaço. Daqui a pouco eu estou chegando no estúdio aí, tá, Sérgio Cris? Se ele não começa com o Paulo Vitor, o Paulete falou isso ontem. Cria uma situação de absoluto desconforto e de desconfiança para o Paulo Vitor, né? Mas aí vai depender da forma com que a contratação do Júlio César, se for o substituto do Groy, aí automaticamente... Essa resenha é longa, Daniel. Vai algumas horas ainda aí, tá bom? Vai, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco, valeu. Olha só, o Júlio César e o Rômulo são as novidades no time do Grêmio, mas a torcida aguardava outros nomes, mais reforços na apresentação de hoje à tarde. E essa ausência de reforços, ou esse atraso no anúncio desses reforços, deixa o torcedor gremista um pouco preocupado. A bola está próxima de voltar a rolar na arena. Ano novo significa desafios renovados. E, invariavelmente, significa um time diferente. Mudanças acontecerão. Ramiro foi embora. Defenderá o Corinthians. Marcelo Groy foi anunciado pelo Al Ittihad da Arábia Saudita e também não permanece em Porto Alegre. O problema é que uma palavra preocupa o torcedor: desmanche. O Grêmio está desfalcado em 2019. O time de Renato começa com problemas? Me preocupa. Vamos ver, né, o que vai acontecer, mas me preocupa. Se saiu o Everton, piorou daí. A gente precisa melhorar um pouco a equipe. Pelo que aconteceu no passado, a gente sabe que falta reposição. Aí não contrata ninguém, fica complicado. Mas a certeza também que vai vir alguém aí para dar esse título para a gente esse ano de 2019 é certa também.
Se olharmos a escalação inicial do Grêmio, sem os novos reforços, há apenas 2 modificações em relação a 2018. Alisson entra na vaga de Ramiro, posição onde jogou muito na temporada passada e deu boa resposta. Marcelo Groy será substituído por Paulo Vitor em um primeiro momento. Goleiro da confiança de Renato. Se ainda há temor, calma, reforços chegarão. É a promessa do presidente Romildo. O Grêmio hoje é um clube estruturado, o Grêmio hoje é um clube com capacidade financeira, o Grêmio hoje é um clube que preserva e mantém muito bem organizadas as suas finanças. Isso nos dá perspectiva de futuro, principalmente para competir com os times mais ricos do país. Os garotos também são esperanças. Com maior rodagem, Jean-Pierre e Matheus Henrique abrirão o ano como alternativas ao time titular. Aposta que tem sido bem sucedida através dos anos, revelando jogadores que contribuem tecnicamente. É assim que se formam jogadores indo da base para o profissional, soltando aos poucos. E a gente tem feito isso não só com o Jean, com o Matheus, com o próprio PP. São jogadores que têm um futuro muito grande. A única coisa que o torcedor não quer que mude é uma cena como essa. O Grêmio campeão das últimas temporadas. Já eu quero saber a opinião do Sérgio Boas sobre os reforços no Grêmio, sobre o Grêmio, como o Grêmio está se apresentando para a temporada 2019. Porque antes tem recado de Daniel Oliveira. Cris Bart, é coisa boa. Tô gordinho, mas sou rapidinho. Tô ativo, saí da rádio e já tô aqui. Pique, energia e disposição, meu amigo, para esse novo ano. Que maravilha, vou brindar com o Ativo. É isso mesmo. Rafael? Com certeza, com certeza. Então faz o seguinte, aproveita o 2019, né? Pare de empurrar com a barriga a tua insatisfação, deixando a tua parceira sempre meia boca. Dê e receba mais prazer neste ano novo. Até porque 2019 você pode ser trocado, meu parceiro. A gente nunca sabe, né? Corre o grande risco. Então, assim, para você, meu amigo, começar o ano novo inovando nos momentos a dois, surpreenda sua parceira com mais disposição, mais energia, estando sempre pronto para dar o melhor de ti e mais prazer, independente da sua idade. Basta adquirir o Ativo. O Ativo é um poderoso estimulante sexual. Esse é craque. Masculino, o melhor deles. Esse aqui é o camisa 10, o mais eficiente. Age por vários e vários dias no teu organismo. O Ativo, ele não tem efeitos colaterais, não altera a pressão sanguínea, não é remédio. Liga agora, o primeiro pagamento só em fevereiro. Tá de brincadeira. Lá no Carnaval, entrega grátis e sigilosa para todo o estado e tem presente na compra, como foi em 2018. Então não perde tempo, aproveita, o Ativo está aqui, o número está aqui na tela, 0800 601 0700, o Ativo está aqui, o Ativo está na tua vida, meu amigo. O Ativo está em tudo quanto é lugar, afinal 2019 é o ano porque é Ativo, 0800 601 0700, Ativo é você na ativa sempre, esse aqui é gol em final, é taça no armário e faixa no peito, Cris Bart. Tá bom, Daniel. Obrigada. Olha só, Boaz, a gente estava vendo a reportagem do Matheus Dávila a respeito da insatisfação e do medo da torcida a respeito desse time que vai se apresentar hoje lá no Grêmio, tipo a falta de reforços, o Grêmio não investiu tanto em contratações. A torcida tem razão para essa preocupação? Tem em parte. A torcida também tem que valorizar o seguinte, o Grêmio tem Pedro Jeromel, o Grêmio tem Kahneman, que foram mantidos, Maicon, Everton e Luan. Considero 5 reforços a manutenção desses jogadores. Agora, por outro lado, seria importante a contratação de um meia. O Thiago Neves é um nome que ainda tem alguma possibilidade, o Grêmio pelo menos sonha com esse jogador. Um lateral, que pode ser o Mas, do Boca Juniors, e também o camisa 9. Vindo esses 3 jogadores, eu entendo que o Grêmio poderá sim ter um bom ano. O que o torcedor se assusta muito é que na movimentação do mercado, ele fica acompanhando o Palmeiras, o São Paulo e o Flamengo, que estão se mexendo mais. Sim. O Flamengo oferece 33 milhões de reais pelo zagueiro Dedé. Pô, isso é uma loucura, né? Aí vai tentar o Gabigol, é isso que o torcedor faz essa comparação que não deve ser feita. Isso não significa que gastando muito seja certeza de título. E manter esses nomes que tu falaste, talvez seja mais importante do que ir atrás de reforços. Imagina não perder o Everton, não perder o Luan e a dupla diária, Jeromel e Kahneman, são reforços. É isso aí.
Olha só, daqui a pouquinho a gente fala de Inter e a volta de Valdívia ao Beira-Rio. Não saia daí que a gente volta já. Estamos de volta com os donos da bola e vou falar com o Gabriel Correia, que está na Central Band de Esportes. Gabriel, falando aí da dança das cadeiras do futebol, por que não internacional, o Marcelo Groi já foi apresentado no Al Ittihad. É verdade, é verdade. A dança das luvas entre Paulo Vitor, Júlio César, Marcelo Groi. Groi deixando o Grêmio a caminho do Al Ittihad. Já vemos imagens do goleiro vestindo a camisa do Al Ittihad, que é vice-lanterna no Campeonato Nacional. Marcelo Groi a caminho do clube, já vestiu camiseta, está pronto, já fez exames médicos, está aprovado, anunciado. E ele falou sobre esse novo desafio na sua carreira. Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande poder vestir essa camiseta. Está fazendo parte dessa história e estou muito feliz, muito contente com a oportunidade. Espero ser muito feliz junto com todos vocês. Força Ittihad! Sérgio Boas, como é que tu avalia essa ida do Marcelo Groi, um jovem atleta ainda aos 31 anos, como é que tu avalia a saída dele para o futebol árabe no momento que ele vive talvez o auge da sua carreira, né? Bom, ele abre mão de um mercado competitivo para ir para um mercado que não tem a mínima competição. Ele abre mão, por exemplo, de uma possibilidade novamente de seleção brasileira, mas ele vê como uma última chance de encher os bolsos, né? E ele merece, tomara que ele seja feliz, que consiga, pela trajetória dele, uma trajetória íntegra, um cara espetacular, um grande goleiro, que consiga ter o lado financeiro recompensado, mas eu acho que como jogador, como competidor, o Marcelo Groi coloca um ponto final na carreira dele. Pois é, algumas pessoas avaliam que seja a pré-aposentadoria de Marcelo Groi. Tu concorda com isso? Eu concordo que lá o time é o penúltimo colocado. Aquele mercado lá é para ganhar dinheiro mesmo. Então quem vai para lá é para ganhar dinheiro. E tomara que o Marcelo consiga ganhar bastante dinheiro, que os salários não atrasem, que ele seja muito feliz, porque ele merece ser feliz. Isso aí, obrigada, Boas. Olha só, e quem pode estar de volta ao Internacional é Valdívia. Será que esse jogador tem espaço no atual grupo de Odair Hellmann? E o que a torcida pensa sobre esse possível retorno? Ele já teve status de ídolo no Beira-Rio. Se um jogador joga como ele está jogando, é difícil não colocar no time. Ele está em uma fase espetacular. Estou merecendo, estou correndo, estou se doando ao máximo e estou merecendo sim. Então claro que a responsabilidade aumenta, mas estou tranquilo e sempre que der vou estar podendo ajudar. Foram 28 gols em 148 partidas com a camisa do Inter e peça fundamental em alguns momentos recentes. Pouco campeão, né? Pouco merecido. Mas após uma lesão no joelho e o rebaixamento em 2016, a relação entre Valdívia e a torcida colorada desandou. Não é o meu cara para o time do Inter. Eu acho ele muito meia boca, na verdade. Mas, enfim, se não tiver outra alternativa... Né? Tá querendo voltar, né? Então é melhor que ele volte mesmo para jogar. O desejo da direção é de negociar o atleta. No entendimento, Valdívia é um jogador com valor de mercado e, com isso, pode ser envolvido numa negociação com outra equipe do futebol brasileiro. De 2017 para cá, o meio-atacante rodou. Passou por Atlético Mineiro, São Paulo e Al Ittihad da Arábia Saudita. Agora, retorna ao Internacional. Ele merece mais uma chance? Acho que do Inter já era. Já era? Não daria uma chance para ele de novo? Não. Por quê? E quase todo jogador do Inter, quando vem de volta, assim, vai e volta, quem Neymar, no Neymar, aconteceu, nunca volta mesmo ao futebol, então ou volta bichado, normal. Mesmo que não permaneça, Valdívia possui títulos com a camisa colorada. A história de quem já foi a sensação do Inter será distante do estádio Beira-Rio. Sérgio Boas,
Valdívia teria espaço nesse grupo de Odair Hellmann? Olha, se for o Valdívia do tempo do Diego Aguirre, teria sim para a composição do elenco. Mas depois que ele saiu, passou pelo Galo e pelo São Paulo, eu vou dizer o seguinte, o jogador desidratou, não é mais aquele jogador. Agora, não sei se ele estiver comprometido com a causa, estiver disposto a retomar o futebol dele, pode ser que ele consiga. O Odair Hellmann tem muita habilidade e pode fazer a cabeça do Valdívia para a retomada do futebol dele. Agora, Valdívia e Sobis, 2 ex, aí não dá para trazer 2 ex do clube, não estou dizendo que são ex-atletas. Ah, sim, ex do clube. E o Valdívia tem a questão que divide a opinião da torcida, porque né? ele não quis, Alguns querem, outros não. Ele não quis jogar a segunda divisão, isso aí marcou junto ao torcedor. Pois é, o cara fala uma bobagem no momento fora do lugar, depois tem que pagar a conta, né? Quem não tem, né? É. Vamos ouvir a opinião lá da turma do Toque de Bola. Daniel Oliveira. Isso aí, a gente estava acompanhando essa matéria do Valdívia, né? Se o Valdívia teria lugar, ele sabe que no grupo do Internacional, esse é um assunto que eu tenho certeza que divide opiniões. Ao meu ver, Valdívia tem lugar como jogador de grupo no Inter. Se eu tivesse que tomar uma decisão hoje, eu não investiria no Valdívia. Ou então não teria trazido esse Parede. Porque são ambos jogadores de lado, ambos jogadores que disputariam a mesma posição, apesar de ver no Valdívia assim, potencial, mas o passado dele não recomenda. Para mim, se eu fosse dirigente, eu não investiria nele. Simon. Eu manteria o Valdívia. Acho que ele tem ainda algo para oferecer para o Internacional, um jogador que já teve um momento brilhante na carreira, até a lesão no joelho. Isso atrapalhou, mas a gente tem que fazer ressalva. Rodou por São Paulo, Atlético Mineiro, foi para o mundo árabe, não voltou a ser aquele velho Valdívia. Mas também é uma moeda de troca interessante. O Inter pode conseguir um bom negócio com esse atleta. Entendo essa falta de ambiente dele no estádio de Beira-Rio, mas acho que ele ainda pode acrescentar algo nesse time do Odair Hellmann. Moeda de troca para quem? Contra quem? Porque o interesse pelo Valdívia não é demonstrado por ninguém. Quem tem que definir o seu interesse é o Internacional. Quando? Quando existiu a rescisão de contrato de empréstimo com o Al Ittihad, o Inter autorizou isso? Não, o Inter já disse que não queria antecipadamente. Então, se o Inter não autorizou, o Inter não precisa nem deixar treinar, não é, Maurício? Não precisa, enquanto ele tiver o contrato de empréstimo mas vigente a lá, questão é o seguinte... O problema é o Inter decidir. Mas em termos técnicos, acho que a pergunta ela é bem clara. Em termos técnicos, o Valdívia ele tem condição de fazer parte do grupo, veja bem, do grupo do Internacional... Mas antes da decisão técnica tem essa situação. Ninguém decide nada sem decidir a base de tudo. O Inter autorizou a rescisão, vai ter o jogador de volta com o mesmo custo do contrato anterior. Aí ele vai ter que apelar para quê? Ou ele é moeda de troca, o que eu não acredito hoje ainda, tá? Ou ele é interessante para, pelo preço, ser mantido no elenco. Para ficar na pergunta... Eu acho que ele não tem bola para ficar no plantel. Eu acho que o Valdívia é um grande atleta que pode vir a substituir o grande craque do Internacional, que é o D'Alessandro. Por quê? Porque o Valdívia sempre jogou na função de enganche. O que tu acha aí, Serginho? Sempre jogou na função de enganche e de um determinado tempo botaram ele para as extremas e a partir dali o Valdívia nunca conseguiu se afirmar como ele era na posição de origem. Isso parece que o pessoal esqueceu. Né? Tanto que tinha que ter gente para cumprir a função por ele. Exatamente. Então, eu acho que ele pode ser um grande substituto, sim, do D'Alessandro na função de enganche, que é onde eu conheci o menino e o jogador que se tornou a referência e depois profissional internacional. Aqui na bancada a coisa está meio dividida, Cris e Sérgio. É isso aí. Eu acho que está bem dividido em todos os lugares. Eu concordo com o que disse o Claudião. O Valdívia não tem mercado aqui. Não tem mercado no futebol brasileiro, pelo menos nos times de ponta. Haja vista que ele foi mal no São Paulo, no Atlético Mineiro, eu acho que ele se desgastou muito, a imagem dele está desgastada no futebol brasileiro. Mas vocês acham que se ele não tivesse dado nenhum tipo de declaração e tivesse saído em meio à Série B do Campeonato Brasileiro, haveria essa restrição em relação ao Valdívia?
Não, Daniel, eu acho que se ele estivesse jogando bem, não haveria restrição nenhuma. Ah, não, se estivesse jogando bem, nem sairia, né, o Boas? Não, eu digo o seguinte, se ele estivesse jogando, se tivesse jogado mesmo com a declaração, e aí tivesse jogado bem no São Paulo e no Atlético Mineiro, a torcida o abraçaria. Mas eu também vejo, por outro lado, e comentava aqui com a Cris, que o Odair Helma é um cara super habilidoso. Daqui a pouco ele pode abraçar a causa, né? Bom assunto. Já deu opiniões diferentes aí, Cris. Bom programa para vocês. A gente segue aqui na Rádio Bandeirantes. Boa resenha aí, Daniel. Legal. E olha só, falando em reforços, o Internacional também se apresenta hoje à tarde. E uns reforços já desembarcou em Porto Alegre. Gabriel Correia, cadê você? Ah, tá aí. Eu tô aqui, Cris. E já desembarcou em Porto Alegre, que foi o atacante Neilton. Ele, e até vocês falavam sobre o Valdívia, ele não falou com a imprensa. O Neilton chegou rapidamente, acompanhado pela assessoria de imprensa do Internacional, não falou com ninguém. Ele chega para ser um reforço nas pontas, nas extremas do Internacional e brigaria por posição justamente com o Valdívia, que vocês estavam falando agora há pouco. O Neilton foi destaque na equipe do Vitória, chega por empréstimo de uma temporada no Internacional e chega para agregar, será apresentado hoje na reapresentação do Colorado. Neilton é uma boa pedida para o time do Inter? Grupo, uma boa pedida, foi uma boa contratação. Eu sei que ele não... Eu até já falei aqui, em clubes como o Botafogo, eu já nem considero o Botafogo, com todo respeito à tradição, à história do Botafogo, mas como um time grande. Mas no Cruzeiro e no Santos ele não deu uma boa resposta, até porque ele sofreu muita pressão no Santos, pois tentaram compará-lo ao Neymar, um verdadeiro absurdo. Tomara que no Internacional ele consiga dar uma boa resposta. Eu vou te dizer sim, uma contratação nota 7. E como é que tu avalia esse time do Inter, esse grupo do Internacional que se apresenta hoje à tarde, às 4 horas no estádio Beira-Rio, para essa temporada de muitas competições também? Imediatamente é necessário que o Internacional contrate um camisa 9. Imediatamente também um jogador para revezar-se com o D'Alessandro. Começar por aí. E aí também tem a definição das laterais do Internacional, se o Fabiano vai ficar ou não, mas precisa de reforços. Acho que o Gabriel quer falar, hein, Cris? Gabriel Correia quer falar? Eu acho que ele quer falar. Mas ele manda, é só chamar aqui. Olha, tá mandando, tá, Gabi? Tá bom então, Cris. Mas é o seguinte, vocês estão falando de reforços do Neilton, mas também o Inter busca um lateral direito. A gente já falava sobre a negociação do Fabiano há bastante tempo, se o Inter ia conseguir ficar ou não com esse jogador. O Palmeiras quer 5 milhões de reais na bucha, direto, 5 milhões, mas o Inter quer parcelar e por isso o Fabiano não deve ficar. E aí, isso leva ao ponto que eu chamei vocês. Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique, é o jogador que o Internacional está de olho para contratar e para ser reforço e titular na lateral direita, podendo inclusive colocar o Zeca na lateral esquerda. É um jogador de alto salário, seu contrato acaba no meio da próxima temporada, ou seja, pode assinar um pré-contrato a partir do meio do ano, então é uma possibilidade. O Inter está de olho em Rafinha, lateral direito do Bayern de Munique. Rafinha, uma boa ideia, uma ideia criativa do Internacional, ele é um bom jogador e viria, sim, para assumir a condição de titular no Inter. Vejo como uma boa iniciativa. Eu considero o Fabiano um jogador mediano. Tá certo. Olha só, vamos dar um tempinho? Vamos tomar uma aguinha e depois tem ele, Sérgio Boas, na marca do pênalti. Não saia daí, a gente já volta. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Pois é, Boas, você está na marca do pênalti e o Leandro Schuster, de São Leopoldo, ele quer saber qual time tem a melhor dupla de goleiros? Grêmio, com Paulo Vitor e Júlio César, ou Inter com Danilo Fernandes e Marcelo Lomba? Alô, São Léo, minha terra, um abraço, Leandro Schuster. Agora a situação fica bem definida. O Inter tem a melhor dupla de goleiros, Marcelo Lomba e Danilo Fernandes. Se o Marcelo Gruen ainda estivesse por aqui, seria diferente, mas agora o Inter tem a maior dupla. Tá legal, Leandro? Aquele abraço.
E olha só, hoje tem a estreia dos times gaúchos na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Juventude, São José, Grêmio e Inter são nossos representantes nesta competição. O Inter conquistou 4 vezes a Copa São Paulo e está em busca do Penta. Brenner, goleador da última edição da Copinha, é o destaque do time. A estreia do Inter acontece às 4 da tarde contra o Trem do Amapá. Completam o grupo Votuporanguense e Batatais, ambos de São Paulo. O Grêmio ainda não venceu a Copa São Paulo. Em 2019, aposta em Da Silva, que marcou 3 gols na Copinha do ano passado. Quem poderia estar à disposição é o atacante TD, goleador do time em 2018, mas ficou em Porto Alegre no grupo de transição, que vai disputar as primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. A estreia do Grêmio será às 7 da noite, contra o São Raimundo de Roraima, oeste de São Paulo, e Lagarto do Sergipe completam o grupo. O Juventude joga às 4 da tarde contra o Ariquemes de Rondônia. Na edição do ano passado, o time gaúcho não foi além da primeira fase. Foi o último colocado do grupo. Mantiqueira e Bragantino de São Paulo também estão nessa chave da Copinha, que tem sede em Guaratinguetá. Já o São José estreia às 5 da tarde contra a Chapecoense. Na Copa São Paulo 2018, o Zequinha também não passou de fase. Perdeu a vaga pelo número de gols marcados para o RB Brasil. Penapolense e Rio Branco, os dois de São Paulo, serão os próximos adversários do São José na Copinha 2019. E amanhã, aqui nos Donos da Bola, vocês vão acompanhar como foi a estreia dos gaúchos. Boaz, é uma competição onde começam a aparecer aí as novas gerações dos clubes, né? Eu, na minha carreira, já cobri diversas copinhas, Cris. Muitas copinhas. É uma competição muito legal. O Internacional já teve a felicidade de ter várias conquistas. O Grêmio chegou a uma final contra a Portuguesa. E no início ela é muito inchada, mas depois, quando vamos chegando aos momentos decisivos, ela é importante porque dá aos jogadores a oportunidade de uma visibilidade no mercado. Diversos jogadores já passaram pela Copinha, tem Falcão, tem Carlos Miguel, tantos, Derlei, alguns que me vêm pela cabeça, Denner já falecido. Então, oportunidade para os jogadores da dupla Grenal serem bem observados na competição. Legal. E vamos lá na redação da... Olha ele, Gabriel Correia. As últimas informações dessa manhã, Gabriel. Vamos falar também de mais um reforço que o Grêmio está de olho para este ano de 2019, Cris. O meio-campista Walter Montoya, jogador que foi destaque no Rosário Central em 2016, inclusive quando enfrentou o Grêmio naquela Libertadores da América, e atualmente está no Rosário Central. Ele não tem jogado, ele brigou com o treinador, ele deu uma entrevista, inclusive, lá no México, dizendo que o treinador o tratava como um lixo, Cris. Para te ter uma ideia do que ele está passando por lá, pelo menos palavra do Montoya. O Grêmio tenta o empréstimo de jogador e o empresário já falou que o empréstimo de uma temporada é analisado pelas partes. Tá aí, ó. E eu quero saber o que tem daqui a pouquinho no Band Mulher com Gabriela Lerina. O que temos para hoje, Gabi? Oi, Cris. Oi, Boaz. Do Gabriel para Gabriela, né? Eita, nome bom esse. Olha só. Olha só, logo mais então no Band Mulher tem atividade física. Você que está aí nos assistindo, está com preguiça de se exercitar, acabou a desculpa. A gente tem uma especialista, personal trainer aqui no estúdio, que vai trazer dicas bem rápidas e fáceis para você fazer aí na sua casa mesmo de exercícios. Tem ainda os destaques do Porto Verão Alegre, um dos festivais mais tradicionais aqui do Rio Grande do Sul e que é adorado por todos os gaúchos. E também no estúdio recebemos a cantora gaúcha Anadi, que venceu o Grammy Latino com o melhor álbum. Então, tudo isso e muito mais. Evandro Hazy na rua causando. Você não pode perder, é 1h20. Não se pode perder. E eu volto com o Gabriel Correia. É de Gabi para Gabi mesmo. É uma tabela boa essa, hein? Fala aí, Gabriel. É uma tabelinha, viu, Cris? Mas eu quero falar também porque daqui a pouco eu vou sentar para ver um monte de jogo. Além da Copa São Paulo, ontem teve Premier League. A gente viu o Manchester United vencendo o Newcastle pelo placar de 2-0. Os gols marcados pelo Lukaku, a gente acompanha do 1-0. Depois o Marcus Rashford fez
fez o 2-0, isso na rodada da Premier League durante esse final de ano, início de 2019 também. O Chelsea empatou em 0-0 com o Southampton, mas hoje, aí sim, às 6 da tarde, jogo que vale a liderança da competição, ou pelo menos a aproximação do Manchester City. Liverpool e Manchester City, as equipes podem brigar pela liderança. São 6 pontos que separam o Liverpool do Manchester City hoje, 6 da tarde. A Premier League pegando fogo até mesmo nesse início de ano, viu, Cris? Tá certo, Gabi. Boas, pitaco final. Montoya seria um grande reforço para o Grêmio, um jogador de muita habilidade, também tem chegada no gol. Se for um empréstimo de 1 ano, vale o investimento. Então tá, vamos embora? Bora. Bora. A gente vai ficando por aqui amanhã. Tem o nosso tradicional sextou. Valeu, Boas. Até lá, gente. Tchau. Fala, Boas. Dá essa bola aqui. Vamos lá. Dá teu nome aí, Boas, vai. Mas uma embaixadinha, pelo menos, vai.